Gente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião aqui no Getú. Queria fazer o convite a cada um de vocês que a gente possa checar o nosso celular, para que manter ele desligado, para que realmente a gente possa entregar o nosso coração, o nosso pensamento, as mensagens que a gente veio buscar aqui. Tá? E meu nome é Rafael Oliveira, para quem não me conhece, tá bom? Estou com a abertura, e a abertura de hoje é do livro Pão Nosso, o Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E a lição desse livro é a lição de número 63, intitulada O Senhor dá sempre. E eu queria convidar que realmente vocês entregassem o coração de vocês para essa mensagem, que é uma mensagem de consolação, né, que traz paz para a gente aqui, né, não só para o corpo, mas para a alma também. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Isso são palavras de Jesus, está em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular representa escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto os fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem no caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho, da desilusão ou do amarguroso elixir do sofrimento. Que lição, né? Isso é uma verdade. É pena que, na maioria das vezes, nós não conseguimos ter esse olho, né, de enxergar quando nós estamos nessa dificuldade de ver que a nossa vida ela é altos e baixos. E que são esses problemas que nos tornam pessoas melhores e fazem-nos que possamos evoluir um pouquinho mais. E isso me fez lembrar a minha própria experiência mesmo.
Eu acho que todo mundo tem, mas eu falo devido a algumas coisas aqui. Minha esposa é cardíaca, né? E alguns anos atrás eu quase perdi minha esposa. E devido ao problema dela passar mal o tempo todo no filho, ele teve um problema, ele perdeu todo o cabelo do corpo, né? Os meus amigos aqui da casa conhecem, sabem disso. E eu lembro que na época havia uma possibilidade de ser câncer ou lúpus. Eu lembro que minha esposa entrou num desespero muito grande. Porque você não quer isso com seu filho. É porque você olha para a criança, você vê um ser inocente. Mas aquilo ali, às vezes, é um espírito muito mais velho do que você. E a gente não sabe o que é que ele fez no passado. E acredite, cada um passa pelo que tem que passar. Mas, quando você tem fé e você acredita, e você tem uma certa calma para olhar o problema de uma forma diferente, a gente acaba enxergando muitas coisas boas. E esse problema, eu falo por mim, ele foi um problema que, não que eu não sentisse, mas isso faz com que você aumente a sua fé, faz com que você se aproxime mais de Deus. Na hora a gente não enxerga isso. Mas depois que tudo passa, a gente consegue enxergar. Hoje, graças a Deus, meu filho tem 16 anos, o cabelo está enorme, né? Alguma parte não tem ainda, se você olhar algumas partes não tem, mas ele está bem. Acredito na fé que tive, acredito que foi o merecimento dele também, porque se não fosse, nem toda vez, nem tudo que nós estamos passando hoje vai ser solucionado hoje. Às vezes vamos passar por algum problema que nessa vida a gente vai ter que terminar com aquele problema. Mas se eu tiver humildade para sabedoria, para entender aquilo ali que eu estou passando, eu vou conseguir fazer com que a minha vida se torne mais fácil. O problema, a doença, por exemplo, a doença quando chega na gente é para dizer que alguma coisa de ruim está acontecendo com o seu corpo. O que é que a gente faz? A gente toma um remédio, correto? Um Tylenol, um Advil, um paliativo. Se você não melhora e aquela dor persiste, o que é que você faz? Você vai numa emergência, procurar um médico e vai fazer um tratamento. Correto? Então, os problemas que nós estamos passando hoje na nossa vida, seja ele de doença, financeiro, de angústia, de raiva, isso a gente tem que parar para olhar e ver, peraí, onde é que eu estou errando nisso aqui? E olhar, peraí, eu estou errando nisso aqui, o que é que eu posso fazer? E aí você vai ter uma visão que você não estava tendo antes e vai conseguir resolver aquele problema com mais sabedoria. Então a gente tem que estar ligado nessas coisas que acontecem no nosso dia a dia para que a gente não faça da nossa vida um inferno. Porque o problema que nós temos hoje, que você tem na sua vida, que você considera uma desgraça, às vezes ele é graça. Porque, primeiro, o que é desgraça? Desgraça é a falta de graça. É você não ter graças a Deus, você está agradecendo a Deus. É uma graça na sua vida. Desgraça, que muitas vezes nós temos, é um nome muito ruim, a coisa é a falta de graça. Mas às vezes a desgraça, ela é graça na sua vida. Certo? Se eu for uma pessoa que na minha vida passada eu fumei muito e hoje eu estou com algum problema, você está entendendo? Não deu, sei lá, no pulmão, alguma coisa, eu teria que, você está entendendo? Talvez fazer uma cirurgia no meu pulmão ou morrer daquela doença. E eu sou uma pessoa que eu consigo enxergar, eu consigo fazer da minha vida, nessa vida, um hábito mais saudável, procurar praticar um esporte. Às vezes não vou precisar, eu vou ter só que usar uma máquina de oxigênio, mas eu vou ter uma vida prolongada. Então, a desgraça que você fala do fumo que você teve, hoje virou graça, porque ela fez que você não fumasse mais. Tá entendendo? Tudo é como a gente olha o problema. Gente, o problema, ele é graça na nossa vida, porque é ele que vai abrir os nossos olhos para o que a gente está fazendo de errado. A lição, ela quer mostrar isso aqui. E eu vou dizer uma coisa a vocês, tá? Vamos morrer tendo problema. Vamos ter. Vocês, eu, todo mundo aqui tem problema. Jesus teve. Só que a moral dele, o conhecimento dele era muito mais elevado.
E ele conseguia encarar. Mas ele teve problema. Jesus passou por provações aqui, por tentações. Só que ele é uma pessoa evoluída. Mas vamos também chegar lá na frente no mesmo patamar. Cada um no seu tempo. Mas hoje nós temos uma doutrina que nos mostra e nos ensina e nos prepara. Cabe a cada um aqui fazer o seu papel. Olhar o seu problema. Parar de jogar o seu problema e culpar os outros por ele. Não estou dizendo que alguns não sejam. Mas é comum. Né? Quando as coisas acontecem em nossa vida, a gente se melindrar e começar a culpar as pessoas lá fora. Recentemente, para quem não me conhece, eu trabalho na casa aqui há 12 anos. E minha esposa teve problema de novo. Né? Coração, e teve um tumor no seio. E, graças a Deus, benigno, ele conseguiu remover, ficou um tempo, e minha filha tem problema de depressão, tudo isso aí. E foi uma barra, eu lembro que eu cheguei e falei para Rose, eu queria uma licença para parar a quinta-feira, eu preciso cuidar da minha família. É um direito meu. E eu parei de vir na quinta-feira. E, em vez dos meus problemas melhorarem, pioraram. Pioraram. Muito. Muito. E eu fiquei um estresse muito grande, muito problema, muitas coisas, e eu cheguei a ir para o hospital. Minha pressão chegou a 22/8, diabetes estava lá 400. Então, assim, e eu só na corrida. Teve um momento na minha vida que eu parei, peraí, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu observei que o tempo que eu pedi para cuidar da minha família, eu não cuidei de mim. Eu esqueci que eu precisava de cuidado. Ter pedido a Rose para parar e cuidar da minha família não foi o problema. O problema foi quando eu parei de vir na casa e na quinta-feira, eu poderia ter continuado na quinta-feira vindo como paciente, estar no atendimento fraterno, escutando o evangelho, tomando um passe. Eu estaria cuidando da minha família e de mim mesmo. Só que a dor, ela veio para abrir o olhar para as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Mas se eu começasse a reclamar e falar, nossa, mas eu não mereço isso, porque eu trabalho na casa há 12 anos, não é que a gente tem mania de fazer isso? E aí? Eu estaria só me afundando. Graças a Deus, graças ao estudo que essa casa me proporcionou, a oportunidade de trabalhar aqui, eu consegui enxergar aquilo ali e voltar. E quando voltei, hoje eu vejo a diferença. Eu percebo a diferença até na minha própria feição, ao me olhar no espelho. A minha energia tão pesada que estava, que eu olhava e parecia uma pessoa muito mais velha, um semblante de uma pessoa sofrida, de muito problema. Hoje eu me olho, não é que eu deixei de ter problema, mas eu consigo ver uma luz boa que todo mundo tem. Você é luz, somos criação de Deus. Mas nós apagamos essa luz nas nossas vidas, pelas escolhas que fazemos. Gente, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo nesse momento de estar aqui. Vocês fizeram suas escolhas. Vocês escolheram estar aqui na casa de vocês. Muitos de vocês deixaram a família em casa para estar aqui agora, estudando, vendo uma palestra do Roberto, vendo uma abertura. Aproveitem esses conhecimentos que vocês estão tendo agora e levem com vocês. Põem em prática. Analisem os atos e as atitudes que vocês estão tendo com vocês mesmos. A nossa vida é um filme e você é o diretor dela. O final, ele pode ser feliz ou triste. A escolha é sua. Aproveitem, gente. A gente não sabe quando vai embora e quando for a gente não sabe quando vai voltar aqui. O planeta está mudando e nós temos que mudar. Senão, aí vai voltar para a quinta série de novo. Né? Repetir um ano e aprender. Sofrendo.
mas é um sofrimento que vai ser graça. Porque Deus, ele não erra, ele não falha. Nós sim, mas ele não. Deus é perfeito em tudo. Meu tempo acabou. Eu convido a todos que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. Mestre Jesus, amigo e irmão, queremos te agradecer por essa mensagem tão linda que colocaste na manhã desse domingo. Quero te agradecer, Jesus, pela vida de cada um aqui presente, pelo dom da vida em nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para mais um aprendizado. Te pedimos, Jesus, pelas pessoas que por algum motivo não puderam estar aqui também, que possam ser abençoadas com o teu amor e toda a tua luz. Te pedimos, Jesus, a tua bênção, o teu amor sobre a vida do Roberto, que irá fazer a palestra nessa manhã, que esse conhecimento que ele vem passar aqui possa entrar em nossos corações e transformar as nossas vidas. E que esses conhecimentos possam transformar a vida de outras pessoas. Que possamos, Jesus, ter sabedoria e entendimento diante dos nossos sofrimentos no nosso dia a dia. E descobrir que muitas vezes, a maioria das vezes, eles são graças em nossas vidas. Que a tua paz e o teu amor estejam presentes com hoje, com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Roberto, agora é com você. Obrigado, gente. Obrigado. Ok. Bom dia. Já usar o microfone, né? Como eu não sou o Roberto Carlos, vou tirar daqui. Desculpa, é resultado do charuto de 2 encarnações atrás. Se eu estivesse brincando, era tão engraçado, mas não estou não, estou falando sério. Bom, gente, uma alegria retornar aqui. A gente está hoje falando... Não. Você já passou aí, rapaz. O que você está mexendo aqui? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre evolução, né? Seja o guia da sua evolução. Essa palestra, ela surgiu em decorrência... Essa palestra é uma palestra que tem uns 2 anos, eu acho. Dei ela algumas vezes, eu reformulei algumas coisas. Porque há pouco tempo a gente escreveu um outro livro, né, sobre espiritualidade. E espiritualidade tem tudo a ver com o processo evolutivo. E muitas vezes a gente não compreende muito bem esse conceito de evoluir. A gente não entende muito bem esse conceito de progredir. Muitas vezes a gente acha, né, que a fé é a grande fomentadora da nossa evolução. Eu digo sempre que a fé ela é muito importante para nos dar motivação para agir. Mas são as nossas ações, os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas palavras que realmente geram a nossa evolução. Mas a fé, ela, assim como a evolução, elas têm uma característica comum. Elas não são tão lineares como a gente imagina. A gente ouve dos espíritos a seguinte informação: nós nunca paramos de evoluir. Não parece estranho? Porque olha só, uma pessoa que faz muita coisa errada, essa pessoa está evoluindo? De acordo com os espíritos, sim. Não é estranho? Uma vez eu estava nessa palestra, uma moça perguntou, foi a primeira vez que eu dei, logo na primeira, rapaz, não tem piedade não, né? Logo na primeira vez que eu estava dando essa palestra, a mulher me fez a seguinte pergunta. Eu conheci um rapaz que era traficante de drogas, que é aqui em Fortaleza. Ele já morreu. Ele foi traficante de drogas por uns 10 anos. E ele matou mais de 30 pessoas. Você quer dizer para mim que a encarnação dessa pessoa foi a encarnação de evolução?
Ele morreu cheio de bala, morreu com mais de 50 tiros. Brasil, é porque vocês não lembram. Na cabeça de vocês é uma vaga memória, né? Mas no Brasil isso é relativamente comum, essas notícias. Aí, na hora eu juro por Deus, na hora eu fiquei assim, rapaz, será que eu estou fazendo a palestra certa? Mas aí veio uma inspiração que me fez dizer o seguinte: não tem como a gente avaliar a evolução de outra pessoa porque a gente não sabe da história dessa pessoa. E aí na hora eu fiz para ela a seguinte pergunta: tá, me diga você se ele está evoluindo ou não. Se você descobrisse, por exemplo, que na encarnação passada, este rapaz matou mais de 300 pessoas e não só 30. E na anterior, ele foi um político que roubou um monte. E por causa desses roubos dele, mais de uma cidade inteira foi 10 mil pessoas morreram de fome, de falta de medicamento, disso, daquilo. Ele está evoluindo? E se na encarnação que vem, quando ele retornar ao crime, né? Porque é uma tendência, um padrão que tende a se repetir. Sabe aqueles defeitos que a gente tem? Aqueles que a gente tenta se livrar? Às vezes eles são insistentes, né? Pois é, aí vai que esse cara tem uma tendência ruim também na próxima encarnação, em vez de matar 30, ele mata só 3. Mas aí na encarnação seguinte, né, daqui a 2 encarnações no futuro, ele estava dirigindo um carro, levou uma trancada no trânsito, deu uma vontade de matar, mas ele não matou ninguém nessa encarnação. Mesmo ele tendo aquela vontade de matar. Coisa que a gente nunca teve, né? 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 Digam Isso, mintam. Quem somos nós para estar julgando o outro? Ou a evolução de alguém? É claro que uma pessoa dessa, né, é uma pessoa de uma maldade muito grande no coração. Mas quem somos nós para estar julgando essa pessoa? Porque afinal, será que nós não matamos 30? Ou mais? Quem garante que não? Então, existem processos, e esses processos, isso que eu quero deixar claro, são absolutamente individuais. E o problema é porque a gente usa o nosso termômetro para medir a escala de evolução do outro. Não façam isso, viu? Evolução é um processo individual. Você não é capaz nem de medir a evolução dos seus filhos. A gente, às vezes, não consegue medir nem mesmo a nossa. Então, avaliar e julgar e condenar a evolução alheia ou a vida alheia, não deveríamos fazer. Existe uma falha de interpretação que algumas pessoas leem o Evangelho segundo o Espiritismo e tem uma parte que diz assim, ó, não podemos julgar. E a gente acha, algumas pessoas interpretam que a gente não pode julgar de jeito nenhum. É um erro pensar assim, tá? Julgar a gente não pode condenar. Se eu não ver uma pessoa, se eu ver uma pessoa fazendo uma coisa errada, dando um tiro em outra, e eu não julgar isso como errado, o que é que vai fazer com que eu aprenda com aquilo? Para que eu não queira fazer aquilo. Deu para entender? Então, o julgamento é inerente ao ser humano. A gente faz escolhas na vida o tempo todo. A gente julga o que é bom, o que é ruim. A gente julga até os tomates na feira, né? Para saber se a gente leva para casa ou não. Então, o julgamento é inerente ao ser humano. O que a gente não pode fazer é condenar uma pessoa por um erro que pode ser que a gente também tenha cometido. Mesmo que a gente não nessa encarnação, mas pode ter cometido no passado. Então, isso não nos habilita a estar julgando ninguém. Quer saber? Deixa o julgamento das pessoas a cargo de quem? A cargo de Deus. Porque Deus é todo bondade, justiça e perfeição. Então, ele não vai fazer nada equivocado. E ele conhece todo o projeto evolutivo de uma pessoa. Aí às vezes eu me pergunto assim, né? Seja o guia da própria evolução. Tá, mas o que é evoluir? O que é evolução? Evolução é uma. Eu vou tentar usar palavras bem simples, porque o conceito é até fácil. Difícil é a gente conseguir entrar nele, assim,
né? Nessa linha de pensamento. Como eu disse, ele lembra muito o processo da fé. Eu já falei aqui outras vezes, a fé, ela, diferente do que a gente imagina, a fé e a evolução, eles não são uma linha reta. Eles são mais ou menos isso aqui, ó. O que é que significa isso aqui? Ninguém evolui numa linha reta. Quando a gente vê o resultado evolutivo da gente, várias encarnações juntas, a gente vê uma linha reta. Mas quando você dá um zoom out assim, você dá uma aproximada, você vê mais ou menos isso aqui. Por quê? Porque a gente tem um momento de altos e baixos. Tem um momento que a gente consegue melhorar, tem um momento que parece que a gente retrocedeu. A fé acontece isso. Às vezes a gente tem uma fé sólida, aparentemente sólida, e algo acontece e a gente dá, aquela fé nossa dá uma vacilada, dá uma recuada. Aí algumas pessoas chegam para mim, Roberto, eu perdi minha fé. Não, você está reestruturando ela de um jeito diferente. E aí é bom ela ter essa balada assim, você sentir esse certo abalo, até para que você possa, quando for reestruturar, saber exatamente de onde partir. Porque traz um pouquinho mais de humildade também. Porque a gente aprende a reconstruir aquilo de uma forma melhor. Então, a evolução é muito parecida. Os espíritos dizem, e aí são os espíritos evoluídos que falam, que eles dizem o seguinte, nós nunca regredimos na nossa evolução. Nunca. Significa o seguinte, você é a melhor versão de você. O você de hoje é o melhor que você já foi. Tá decepcionado? Não, né? É assim, ó. Se você olhar para o passado, você se vê uma pessoa, não é pior, você vê uma pessoa que não é tão boa quanto você é hoje. Quer ver uma coisa? Vou fazer algumas perguntas aqui, sejam bem sinceros, por favor. Faça igual daquela primeira pergunta, não, viu? Vocês se consideram hoje pessoas mais experientes do que antes? Sim. Mais pacientes do que antes? Às vezes não, né? Porque algumas pessoas podem estar num processo assim, ó. Entendeu? Você está quebrado? Não, você está dentro do processo. Porque essas que conseguem dizer, olha, eu sou mais paciente hoje, essas estão aqui, ó, em relação à paciência. Você tem mais fé hoje do que tinha 20 anos atrás? Não é? Você é mais flexível do que era antes? Sim ou não? Você tem mais sabedoria do que tinha antes? Tinha, né? Tem, né? Então, toda vez que a gente dá uma olhada para o passado, a gente vê coisas que não evoluíram muito e tem coisas que evoluíram substancialmente. Sim ou não? Evolução. Em alguns aspectos da sua vida você progrediu, melhorou, em outros, não. Deu para entender? Então, não seja tão duro com você em relação à sua própria evolução, porque ela é um processo natural, ela vai acontecer você se esforçando muito ou não. Mas quando a gente se esforça mais, o resultado é melhor. Certo? E para a gente achar esse resultado melhor em relação à evolução, é necessário que a gente possa ter um olhar melhor para dentro de nós. E o olhar melhor para dentro de nós é se amando. Desculpa o palavrão. Se amar, eu sei que é um palavrão para muita gente. É estranho, né? Quando eu digo assim, ó, ame o seu próximo, todo mundo, lindo. Mas você está amando a você? Então, amar a si também é muito importante fator nesse processo evolutivo. Vocês vão entender por quê. Porque se você não amar a si mesmo, você nunca vai ser o seu próprio guia. Você nunca vai guiar o seu caminho, você nunca vai ser o motorista do seu carro. O barqueiro do seu barco. Certo? Você vai estar de carona em muita coisa. Nada errado estar de carona, vem quando a gente precisa de uma, né? Mas, em relação à sua evolução, é importante que você dirija ela. Certo? Você seja como é que se diz no filme? Você seja o... Não, nem o diretor. O protagonista. Protagonista da sua história. Certo? Importante. Então, vamos lá.
Bom, tem umas coisas que parecem atrapalhar a nossa evolução, por isso que eu botei a seta para baixo. É as provas e expiações. Parece atrapalhar, mas não é, ela não atrapalha. Nosso amigo falou aqui muito bem hoje, antes de a gente começar. As nossas dores são a necessidade que a gente tem. Prova e expiação é o mundo que a gente vive. Ah, mas eu não gosto de prova e expiação, Roberto. Pô, então morra. Porque não tem outro jeito. O mundo é um mundo de provas e expiações. Quando você disse que não gosta de prova e expiação, só que você está me dizendo assim, ó, Roberto, eu vou mergulhar na piscina, eu não quero me molhar. Minha filha, não mergulhe. Roberto, mas eu já estou aqui. Então aproveita. Nada. Foi o que ele disse, né? Quando você está... Já que nós estamos mergulhando, a opção de reencarnar a gente já passou. Nós já escolhemos reencarnar. Alguns, compulsoriamente. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Se a gente já está aqui, a gente tem que aproveitar, não é não? Então a gente tem que aproveitar. Como é que se aproveita provas e expiações para a sua evolução? Acreditando em alguns princípios básicos. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é prova e o que é expiação. O que é prova? Prova é teste. Toda vida que você está aprendendo alguma coisa, você precisa ser testado para saber se você aprendeu. Então, como é que uma criança muda de série, né, na escola? Ela tem que passar nas... Não é não? É ou não é? Então tudo vivo. Prova, beleza. Expiação é débito. Expiação é tudo que você passa porque você deve. Você fez uma coisa errada com você ou com alguém, e agora você vem com a expiação, isto é, vem com a dívida junto a Deus, para resgatar essa dívida, e a gente chama isso de expiação. São sofrimentos, dores, né? Depende da nossa interpretação. Graça ou desgraça depende da interpretação. Então, quando a gente olha para uma prova com expiação, a gente pode dizer, minha vida é uma desgraça. Né? Como disse o Rafael mais cedo. Ou a gente pode olhar e dizer assim, caramba, surgiu uma escada para eu evoluir. Se você é o guia, você escolhe como interpreta isso. Roberto está dizendo que a vida é interpretação? Lógico. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que agradece por tudo. A vida dessas duas pessoas, se duvidar, é igual. Em situações. Coisas boas e coisas ruins acontecem para os dois. Só que uma dessas interpreta a dor necessária, assim como a água que molha é necessária na piscina. As provas e expiações também são necessárias para quem está encarnado. Não dá para não ter. Por que lutar com uma coisa que você nunca vai vencer? Porque simplesmente não reconhecer que isso é algo que você não pode mudar. Presta atenção. Você controla o câmbio do dólar? Alguém aqui controla o câmbio do dólar? Não? Controla? Quem controla? Levanta a mão. É uma conversinha ali, pede orelha depois. Alguém controla o câmbio do dólar? Mas tem gente que escolhe sofrer toda a vida que o dólar sobe. E outros escolhem sofrer toda a vida que o dólar desce. A pessoa não tem controle sobre aquilo, mas ela sofre. Ah, porque influencia na minha vida. Eu sei, o sol e a lua também influenciam na sua vida. Mas você não controla nem o sol nem a lua, como você não controla a taxa do dólar. Por que sofrer? Vale a pena? Será que vale a pena você sofrer por uma coisa que você não tem nenhum controle sobre ela? Não é mais fácil você não sofrer e quando essas mudanças chegarem até você, você se adaptar a elas, ser mais flexível a elas, aprender com elas, passar por elas com notas altas ou pagar as suas dívidas com ela? Deu para pegar? Então, nós às vezes sofremos por coisas que nós não podemos mudar. Você não pode mudar o fato que você está encarnado. Você não pode mudar o fato que encarnado você passa por prova e expiação. Essas coisas você não consegue mudar.
Tá? Então, vamos fazer isso de boa. Vamos começar a olhar... Perdão, é o charuto da passada. Queria estar brincando. Os meus 8 anos de asma me lembram. Não fume, Roberto. Dos 3 anos de idade aos 12, hospital, internação, aerosol. Todos os meus aniversários, dos 3 anos de idade aos 12, foram em hospitais. Natal, Réveillon, a família não viajava, fazia nada, porque o Roberto só vivia doente. Por causa do charuto. Sim, a maioria delas são pré-determinadas. É esse aqui que o pessoal chama de karma, certo? Só tem uma coisa em relação a karma que a gente precisa entender. Até isso aqui muda. Ah, mas eu não tenho que passar? Não, você tem que aprender. Para aprender, na maioria das vezes, a gente tem que passar. Mas se você mudar o seu padrão vibratório, até as suas expiações você consegue superá-las, consegue resolvê-las, sem ter que passar por dor. A gente tem um exemplo disso, uma senhora lá de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. O nome dela era Tia Cida. Ela era conhecida, famosa Tia Cida. Todo mundo já ouviu falar aqui dela? Alguém ouviu falar dela, da Tia Cida, lá em Minas Gerais? Você já ouviu, né? Não diga nada, não. A Tia Cida, ela era auxiliar de enfermagem dentro de um hospital da prefeitura, lá de uma cidade do interior de Minas Gerais. Aqui não deve ter mineiro, né? Que nós estamos nos Estados Unidos. Então, aí a Tia Cida, é incrível esse mineiro que está em todo canto, né? Aí a Tia Cida, ela cuidava principalmente de uma ala do hospital, que cuidava de pacientes com a doença chamada pífego foliáceo. Depois você procura na internet para você conhecer um pouco mais sobre essa doença. Ela é popularmente conhecida como doença do fogo selvagem. Você já teve? Ah, então você conhece. Tá. A doença do fogo selvagem, ela não é contagiosa. Ela é de fundo genético. Sabia disso? Sabe? Lógico, sabe. E ela começa assim, ela começa com a sensação que você está com o corpo quente, corpo queimando. E aí a pele começa a ficar vermelha. E se não cuidar, começa a sair feridas na pele. Não é assim? Você chegou nesse estágio? Chegou, né? Brotoejas, é. E é um problema, porque começa a sair uns líquidos, né? Dessas... Coça muito, dá uma agonia. A pessoa... Dizem que em casos mais graves, acho que não foi o seu, a pessoa tem até a sensação que ela está pegando fogo. Hã? É sensação. Aí tem gente, pra você ter ideia, o negócio é tão sério, tem gente que tem que tirar a roupa, porque fica com a hipersensibilidade na pele, devido a essa... Ela pega no nervo e ela fica lá... Isso, porque ela inflama o nervo. E fica a sensação é tão... que qualquer toque é uma dor gigantesca, então a pessoa tira a roupa. Gente, não é fácil você ter uma doença dessa e conviver com pessoas que não entendem da doença, né? Existia, na época, também muito preconceito, porque quando viram as feridas, pensavam logo que a pessoa ia passar para outra, né? E, tá vendo? Não, eu só fui com o médico, para ele curar. O sobrinho dele estava na sala, ele pediu para eu esperar, porque ele tinha que tirar o filho. Olha aí, preconceito. Um médico fazer um negócio desse, imagina a gente ignorante, né? Vê as feridas, acha logo que é contagioso, né? Aí o que aconteceu? Ela cuidava desses pacientes. Muitos já tinham sido rejeitados pela família e a família não queria mais eles de volta. Em muitos casos, é uma doença que ela tem ciclos, né? Ela vem, vai, e às vezes ela fica permanente. E ela não tem cura, porque ela é genética, tá? Você tem controle sobre a doença, né? Mas na época não se tinha, faz uns 70 anos atrás, 50 anos atrás. Então, não tinha cura. Os médicos não sabiam muito bem como lidar com essa doença. E aí o que aconteceu? A única coisa que eles conseguiram fazer era cuidar das feridas. Enfaixava a pessoa e tal, e tal. E o que aconteceu? A Tia Cida cuidava desses pacientes e ela ficou muito perto deles, ela ficou muito próxima deles. Aí aconteceu uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, foi a primeira vez que aconteceu e já, graças a Deus, de lá para cá nunca mais houve de novo. O hospital teve uns problemas financeiros.
E teve que fechar uma ala do hospital. Adivinha qual foi a ala fechada? Paciente com fogo selvagem. Por quê? Porque eles davam muita despesa para cuidar das filhas e tal. Pacientes que não tinham a perspectiva de cura. Entendeu? E despesa, cara. Né? Manda para a família. Mandaram para a família. Todo mundo, porque ia fechar a ala do hospital. Depois, eu não sei se vocês vão acreditar, mas lá no Brasil, esse hospital do interior de Minas Gerais, depois de um tempo, ele teve até que fechar as portas. Vocês acreditam nisso? Aí, os pacientes foram mandados embora, mas aqueles que a família já não queria e que não tinham para onde ir, davam uns 17 mais ou menos. 17 pessoas. Não tinham para onde ir. A tia Cida já não recebia salário como auxiliar de enfermagem há 3 meses, já estava trabalhando de graça. Porque o hospital tinha cortado todos os benefícios daquela galera que cuidava daqueles pacientes, né? Aí o que aconteceu? Ela chegou em casa, chamou os 3 filhos, tinha 3 filhos adultos, os 3 filhos adultos, 2 na faculdade, alguma coisa assim. E fez uma reunião com ele e disse o seguinte, ó, os 17 pacientes estão lá, eu cuido deles e eu não vou abandoná-los. Vão vir tudo para cá. Aí os 3 filhos reclamaram, ô mãe, peraí, vai tirar nossa privacidade, a senhora é doida, começar a trazer 17 pessoas doentes para dentro de casa. Vai, né? E onde vai tirar comida para esse povo? Não quero saber, eles vão vir, a casa é minha, quem manda que sou eu. Quem era o guia da evolução dela? Sabe o que foi que os filhos disseram? Pois se a senhora trouxer eles, a gente vai embora. Abriu a porta e pode ir. Porque de vocês eu já criei. E eles não têm ninguém. Ela não chegou a colocar os 17 pacientes em casa porque não precisou. Uma pessoa soube do caso e ajudou ela. Conseguiu um galpão, botaram lá umas macas, conseguiram doação de um monte de material de curativo e resolveram lá com ela. Como era em Minas Gerais, tinha um médium lá que era muito famoso. Era o nome dele, meu Deus? Chico Xavier. Ainda bem que eu lembrei. Aí, ouviu essa história. E ela era, acho que era em Uberaba que ela morava. Eu não sei, era perto de Uberaba. O Chico soube da história dela e foi lá conhecer o trabalho dela e tal. E começou a ajudar. O Chico conhecia muita gente, pediu ajudar um e a outro, e foram ajudando e tal, e foram ajudando a tia Cida a cuidar dos pacientes. Aí, depois de um tempo, o Chico, por orientação de Emmanuel, deu a seguinte orientação para a tia Cida. Tia Cida, você precisa ter uma instituição. CNPJ, essas coisas todas. Por quê? Porque você... Vai que daqui a pouco a gente recebe uma doação maior. A gente não pode deixar tudo nas costas de uma pessoa física. Então tem que ter uma instituição, uma coisa mais séria, bem direitinho. A gente pode conseguir um terreno. Foi isso que aconteceu. O Chico ajudou ela a abrir a instituição e tal. E depois que eles abriram a instituição, Emmanuel falou, orientou Chico para doar direitos autorais de livros psicografados. E uma parte desse livro psicografado foram, alguns, né, foram para o hospital que ela fundou, chamado Hospital do Fogo Selvagem, que é o nome da doença. Esse hospital chegou a ser a maior referência dessa doença no Brasil. Chegou a ter, no final de tudo, ela chegou a atender mais de 1.000 pessoas nesse hospital. Um dia ela ficou muito amiga do Chico, eles ficaram muito próximos, os dois tinham mais ou menos a mesma idade, até que a tia Cida era mais velha do que ele. Eu não lembro. Mas ela era uma senhora já. Aí ela já fazia uns 30 anos que tudo isso tinha acontecido. Ela estava sentada na sala do Chico, conversando com ele, disse assim. Aí Chico disse assim, pronto, minha filha, tua dívida foi paga. Hã? Minha filha, tua dívida foi paga. Ela, como assim? Não estou entendendo não, Chico. Minha filha, você não lembra, mas na encarnação passada você trabalhava na Inquisição. E o seu trabalho era autorizar gente a ir para a fogueira. E você mandou mais de 60 para a fogueira, para ser queimado. De acordo com Emmanuel, você tinha... Vou chamar uma palavra popular para ficar mais fácil vocês entenderem. De acordo com Emmanuel, o seu karma era morrer queimada 6 encarnações seguidas. Mas você conseguiu
pagar essa expiação através das suas atitudes, da sua iniciativa, do seu esforço, do seu caráter, da sua bondade, da sua evolução. E ele está me dizendo agora que o seu saldo em relação a isso é zero. Você quitou sua dívida. A desgraça que virou caça. Existe karma? Existe. Existe expiação? Sim. Mas completamente mutável através do do que Jesus ensinou. Que é o amor. Vamos lá. Certo? Então, cuidado. Aquilo que você interpreta como sendo uma baixa na sua evolução pode ser, na verdade, uma nova escada que você precisa subir. Existe uma coisa nesse processo, a gente vai até usar o caso da tia Cida aqui, né, para poder a gente aprender junto, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele equaliza esse gráfico, porque está na sua mão escolher qual caminho seguir. Um caminho onde a dor se transforma em evolução, ou a dor se transforma em sofrimento. Isso é uma escolha pessoal. A tia Cida, no primeiro dia que ela estava dispensada do trabalho dela, que ela não recebia mais salário, ela poderia ter dito, eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui. Sim ou não? Mas o amor, a compaixão pela dor das pessoas, e a própria história reencarnatória que ela não lembrava, mas que estava intrínseca dentro dela. Uma pessoa como essa, você não entende a motivação dela, não é? Você não entende. Ah, como é que pode tu fazer uma coisa dessa? Os filhos não entendiam. Chico Xavier, não sei se vocês sabem disso. Sabe por que Chico Xavier saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba? Ele foi expulso pela família. A família não suportava mais. Viver ao lado de uma pessoa como Chico Xavier é sufocante. Porque tudo dele é poder, é bondade, é humildade. Tem formiga na horta. Vamos comprar veneno. Não. Vou fazer evangelho com as bichinhas. Já, cara, para nós que estamos num patamar evolutivo aqui, é um negócio desse da agonia. Quem é aqui que na hora de comer uma sopa encontrar uma barata boiando dentro da sopa vai comer? É agoniante conviver com uma pessoa como ele. É bom você ter um contato com ele. Mas conviver dia a dia não é fácil, não. Porque o Chico era um cara diferente. Ele era um cara fora da curva, ele não estava nos padrões normais. Sabe, você tem ideia quantos milhões de dólares deve ter passado pela mão de Chico Xavier? E ele nunca ter ficado com nada disso para ele. Ter trabalhado a vida toda de forma humilde, simples, ter uma casinha de BNH. Chico Xavier nunca teve um carro. Na vida toda. Até deram um carro para ele. Um Fusca. Quando o Fusca ainda era um carro. Ele trocou tudo por verdura. Para poder fazer sopa para os pobres. Fala para mim se é fácil conviver com uma criatura dessa. Que não se apega a nada, que não tem nada, que não... Tinha 2 calças, botou as calças para secar lá fora, roubaram as calças dele. Aí ele foi, falou para os amigos, pediu aqui da lá, deram outra calça nova para ele. Aí ele botou a calça lá fora, né? Roubaram de novo a calça dele. Sabe o que ele fez? Conseguiu outra calça, uma 4ª calça. Botou lá de novo, botou um bilhete assim. E botou 2, né? Conseguiu 2, botou 2. Né? Meu amigo, essa aqui é a sua. Deixa essa aqui para mim. Tu tá entendendo que é agoniante viver com uma pessoa dessa? Porque é diferente demais da gente. Ele não tem apego com nada. Uma vez estava andando na rua, levou um cara, encontrou com ele na rua, olhou no olho dele e saiu correndo. Ele ainda era jovem, o Chico. E ele, meu Deus do céu, assustei o homem. Aí ele correu atrás do cara, conseguiu pegar o cara e perguntou, meu amigo, pelo amor de Deus, pare aí que eu não consigo correr não. Não tenho nem saúde para isso. Me explique, o que foi que eu fiz com você? Ele, não, quando eu vi você eu fiquei envergonhado e não quis lhe cumprimentar. Por quê? Não, porque há uns anos atrás eu estava numa dessas sessões de psicografia que você faz e meu irmão mandou uma carta para mim me alertando de muitas coisas erradas que eu estava fazendo na minha vida. Meu irmão que já tinha desencarnado.
Foi. E daí? E daí que eu não acreditei em nada daquilo, eu falei um monte de absurdo para você e cuspi na sua cara. Meu irmão, não lembro disso de jeito nenhum. Mas você fugiu porque foi que eu fiz. Eu disse, não, você não fez nada. Tudo que estava na carta aconteceu. Foi, vinha cá, me deu um abraço. Porque eu não guardo nenhuma mágoa de você, eu nem lembrava disso acontecer. É fácil conviver com uma pessoa dessa? Não é fácil. Chico Xavier era fora da curva. Entendeu? Livre-arbítrio. Tu é o guia da própria evolução. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio não é, não é você escolher qualquer coisa. Tem gente que acha isso. Ah, ter livre-arbítrio, eu posso escolher tudo. Cuidado, viu? Pensar assim. Você pode escolher tudo, mas nem tudo lhe convém. Já dizia Paulo, o apóstolo dos cristãos. Então, livre-arbítrio não é poder tudo. Livre-arbítrio é, dentro das suas limitações, poder fazer escolhas. Escolhas principalmente morais, que estão conectadas com isso aqui que a gente está falando hoje. Como se tornar o guia da sua própria evolução. Porque se vocês querem evoluir, eu acho que vocês vieram aqui por causa disso, ou não? Vocês não vieram aqui só porque eu sou bonito. Vocês vieram aqui porque vocês estão em busca dessa mesma evolução que nós. Todo mundo está aqui em busca disso. Claro que estão. Quem é que passa um domingo de manhã que podia estar, né, descansando na praia ou com a família e tal? Vocês já têm uma semana atribuladíssima de trabalho. Então, vocês estão aqui no domingo, né, porque vocês estão em busca dessa melhoria, de conhecer essa evolução. Então, vocês querem ser o guia da vida de vocês, mas muitas vezes não sabem como. Então, o livre-arbítrio é uma ferramenta linda, porque Deus nos tornou co-criadores. Já parou para pensar? Tudo foi criado por Deus. Não, tem coisas que foi criado pelo homem. Essa cadeira que está sentada não foi Deus que criou, não, foi o homem. Claro que Deus criou todas as condições, né? Para que o homem tivesse com a sua criatividade, com o seu trabalho, com o seu esforço e com a sua engenhosidade, criar uma cadeira dessa. Mas o homem é co-criador. Certo? Então, Deus nos deu essa habilidade, que era dele, de criar, para que a gente também pudesse nos sentir parte do que é divino. Não para a gente ficar orgulhoso. Aí é onde está a falha de interpretação. Então, o que é o livre-arbítrio? É a capacidade que a gente tem de fazer boas escolhas. Ou más. Então, usar o livre-arbítrio para dentro de si é uma das coisas mais importantes que você vai fazer nessa sua encarnação. Então, lembre-se do livre-arbítrio. Ele é o equalizador da sua evolução. E aquilo que nos põe para cima é a nossa espiritualidade. São as nossas virtudes. Quer evoluir? Tenha virtudes. Feche os olhos e pense numa pessoa que você considera que passou aqui pela Terra e ela é uma pessoa extremamente evoluída. Feche os olhos e lembre só de uma pessoa. Só de uma. Uma pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, pode ser o que for. Uma pessoa. Tá. Eu tenho só uma. Pode abrir os olhos. Eu tenho uma pergunta só para você. Essa pessoa que você pensou, ela tem ou não tem uma quantidade absurda de qualidades morais? Sim ou não? Ela tem ou não tem uma espiritualidade gigantesca? Enorme. Então é um sinal. Ora, se os meus ídolos são pessoas boas, é a bondade que eu quero seguir. Se as pessoas que eu tenho, eu não idolatro ninguém. Eu sigo três senhores, tá? O primeiro é Jesus. Eu não digo que sigo Deus, porque Deus é algo muito mais. Deus não é algo definível, fácil, compreensível, táctil, não é nada que a gente consiga quantificar. Deus é algo tão grande, tão grande, tão grande, que a única forma que tem de entender Deus é tentar seguir Jesus. Então vamos lá. Jesus, Kardec, eu não sei se vocês vão acreditar, minha própria consciência. Então, esses são os meus três senhores. Tudo que eu faço, eu vou perguntar, pai, o que Jesus acharia do que eu estou fazendo? O que Kardec acharia do que eu estou fazendo? Se ele estivesse aqui do meu lado agora, Allan Kardec,
que é que ele acharia do que eu estou fazendo? Como eu tenho muita intimidade com ele, né? Porque estudei muito do que ele nos deixou, certamente viria uma resposta. E, obviamente, minha própria consciência também tem que estar em paz. Então, o que é espiritualidade? É a sua conexão com Deus. É a sua ascensão a Deus. É o retorno ao divino. Você foi criado por Deus para retornar a Ele. Olha que legal. Deus criou a gente para a gente retornar a Ele. Isto é, Ele nos criou simples e ignorantes para que a gente volte a Ele. Cheio de qualidades morais, como você mesmo pensava. Como essas pessoas que vocês pensaram. Então, espiritualidade é um caminho, gente, é um caminho sem volta. Não existe espíritos evoluídos que deixaram de sê-lo. Isso não existe. Não faz sentido. Não tem lógica. Ah, mas tem os anjos decaídos, não é isso que falam as religiões, né? Então, quer dizer, você atribuir valores humanos a espíritos angelicais. Fora de contexto. Isso não faz nenhum sentido. Lembra que eu falei que cada um aqui é a melhor versão de si mesmo? Se você fizer regressão de memória, você vai ver o quanto será ruim. O quanto será ruim com você, o quanto será ruim com os outros, o quanto você era egoísta, o quanto você era mesquinho. Cada vez que você volta mais ainda no tempo, mais e mais ruim você se vê. Porque como a gente está evoluindo, então o resultado final é o que nós temos hoje. Então o que eu tenho hoje é a melhor versão de mim. E tem gente que quer fazer regressão de memória para lembrar que era uma princesa. Quer lembrar que foi uma pessoa muito poderosa, um rei, uma rainha, né? Cuidado, viu? Você vai se decepcionar. Então, o que é espiritualidade? É a busca dessa conexão nossa com Deus. E aí, gente, é muito interessante a gente pensar alguma coisa. Ah, tá. É porque passei para ali e aí algumas animações estão diferentes. Vamos pensar agora qual evolução eu tenho que cuidar. E aí? De qual evolução eu tenho que cuidar? De qual evolução eu tenho o dever de cuidar? Perfeito. Qual é? A minha própria. Não, pegadinha. E qual evolução eu tenho o direito, o dever de auxiliar o próximo? Quando o próximo quer. Entendeu, mamãe e papai? Não dá para mudar os filhos, não adianta você ter vindo à casa espírita 20 anos, ele só vem se quiser. Para de chamar! Que saco! É mais fácil ele vir se você parar de chamar. Ele só vem se ele quiser. Ele vem obrigado, aí depois não vem mais com ódio. Revoltado. Não chame não. Faz um charminho. Na frente da criança. Tu viu? Hoje lá no centro vai ter umas comidas, ó. Porque essas crianças, tudo parece cupim, só vive com fome. Né? Come tudo. Aí, ó, as comidas boas lá, vai ter muito coisa legal lá, tem uma palestra lá de um cara, começa a falar baixinho assim, que criança, tudo curiosa. Vai ter uma palestra lá sobre evolução. Vamos sair bem fininho para ele não ter que vir. Ai, pai, eu quero ir. Né? Mesma coisa se você estiver chamando a sua esposa para vir para o centro espírita ou o seu marido, né? Você chama e ele nunca vem. Para de chamar. A mania que a gente tem de permanecer. Olha, existe uma diferença entre insistência e persistência. Insistência é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e obter sempre o mesmo resultado. Persistência é você ter flexibilidade de perceber que o resultado foi ruim e
Mudar a estratégia. Persistir é mudar a estratégia, até achar uma estratégia nova. Faz um charminho também. Tô saindo. Não é que você vai, assim, por centro espírito, não vai me chamar, não. Eu não, tu não vai? E vai embora. Da outra vez, ó, tô saindo. Vai pra onde? Como se tu não soubesse que eu vou pro centro espírita. E quer saber, até bom tu não ir. Eu aproveito mais quando tu não vai. Rapaz, o caba começa a dizer assim, o que tá tendo lá? Porque se você... As pessoas não... Né, as pessoas elas não entendem essa comunicação mais efetiva. Né? E ficam com essa história de querer forçar a evolução alheia. Faça isso não. O seu filho não é seu. Você só deu a ele a vida material. Mas a alma que chega nele não pertence a você. É uma alma livre, que tem história gigantesca, se duvidar até maior do que a sua. Eu vejo pais mais perdidos que os filhos. Então, deixa ele é a pessoa certa para saber a evolução dele. Ele é o seu filho. É o guia da evolução dele mesmo. Não você. Tá? Então, qual é a evolução que eu tenho o dever de cuidar? A minha. E qual eu tenho o direito e dever de auxiliar? Do próximo. Desde que o próximo queira. Desde que o próximo deixe. Se você tem um vizinho e gostaria de ajudar ele, e oferece sua ajuda de uma maneira, ele não aceita, você oferece depois de outro, não aceita, ele está dizendo o seguinte, ele não quer seu auxílio. Respeite isso. Respeite e viva bem com isso. Não crie a expectativa que você tem a obrigação de cuidar do mundo. Você mal está conseguindo cuidar de você. Porque se a gente quiser um mundo melhor, a gente tem que melhorar primeiro a gente. Aí a gente melhorando a gente, tudo ao nosso redor muda. Quem conheceu a tia Cida? Antes de eu apresentar ela a vocês? Poucos, né? Ela já virou um exemplo para vocês, não foi? Por quê? Ela nunca deu uma palestra. Vocês souberem, mal ela falava, porque ela era uma pessoa de pouquíssimo estudo. E ela influenciou a nossa vida como? Através do exemplo dela. Depois assistam uns vídeos na internet, tem umas histórias, tem vídeo dela com o Chico na internet. Vejam, saibam mais sobre a tia Cida e a doença do fogo selvagem. Vocês vão surpreender com a história de vida dela. Ela tem muito mais coisa do que eu não contei aqui. Então, cuidado, olha, preste atenção, ó, faça sempre essa divisão. Você não é responsável, você não tem dever de cuidar da evolução dos outros. Você não tem esse dever. Você tem dever de auxiliar a evolução alheia. Aí sim. Porque nós somos cristãos. Então a gente tem o dever de auxiliar. Todo mundo da época de Jesus gostava dele? Por quê? Se ele era a pessoa mais boa? Porque é fora da curva, meu irmão. E é difícil entender esse povo. Espírito evolui demais quando reencarna, dá um nó na cabeça da gente. Jesus Cristo devia ter sido visto como uma grande ameaça. Para fazer o que fizeram com ele, sem ele ter feito nada de errado, porque ele não fez nada de errado. O que ele fez de errado? É porque acharam, perceberam nas palavras dele, no jeito dele, na postura dele, na certeza dele, na convicção. Jesus não era um cara de achismo. Tá cheio de espírita com achismo. Tem que parar de ter achismo, tem que ler Kardec para ter convicção. Aí, um monte de achismo. Aí o cara chega lá e fala assim, ó, perdoai teus inimigos. Irmão, hoje, algumas pessoas se ofendem quando a gente fala essa frase. 2000 anos depois. Imagina 2000 anos atrás o cara dizer um negócio desse. De público. Entendeu? Então, foi um revolucionário. Numa terra seca, magra, doente, arrasada, conquistada, ocupada. Porque na época a Galiléia era ocupada pelo Império Romano. As pessoas não tinham a liberdade de dizer o que queriam. Não é assim. Na terra ocupada não funciona assim. Ainda mais o Império Romano, que era extremamente cruel. Então, concentre sua força aqui, ó. E se deixarem,
Venha para cá também. Mas não crie expectativa, viu? Porque sua tarefa aqui é auxiliar. Não é mudar, não. Às vezes a evolução para. Então você vem num caminho evolutivo e de uma hora para outra você vem uma curvinha assim, ó, bem pertozinha do chão. Mas está evoluindo. Aí do nada acontece aqui, ó. Não acontece processo involutivo, mas acontece estagnação evolutiva. Tá? Estagnação evolutiva, sim. E esse é o motivo. Esses são parte dos motivos, na verdade, né? Da nossa estagnação evolutiva. Eu ressalto aqui alguns. Materialismo. Materialismo, para quem sabe que a vida é imortal e que a vida real não é a vida da Terra, que tem a consciência da reencarnação, que tem a consciência de tudo isso, que conhece pessoas riquíssimas, extremamente infelizes, sim ou não? A maior perda de tempo que um ser humano pode ter é isso aqui. A maior perda de tempo se você quiser ser o guia da sua evolução, é isso aqui. Materialismo. Eu entendo, eu não estou dizendo, viu, gente, que a gente larga tudo, vira hippie. Não é isso, viu? Estou só dizendo o seguinte: até quando você vai ser escravo disso? Essa é a pergunta. Até quando você vai se permitir ser escravo disso aqui? Esse é o problema. Tá? A gente tá falando de um, viu? Olha os outros aí, ó. Então, esses são os motivos da gente estagnar. Tudo isso tem dentro da gente, sem exceção, concordam? Sim ou não? Tem. Algumas vezes o grau é bem pequeno. O Chico, por exemplo, o pessoal Chico dizia. Olha as coisas que o Chico dizia dele mesmo. Cara, é impressionante. O Chico dizia assim, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Por que, Chico? Porque eu uso peruca. Dá vontade de chorar, não dá? Sério. Mas ele dizia o seguinte, eu preciso usar peruca e paletó e gravata, porque eu não quero assustar as pessoas. Eu vou dizer, o Chico era gente boa, mas o bicho era feio, viu? Fisicamente. Não. Ele é bonito, é modelo ele. Lógico que não, ele era feio fisicamente. Eu entendo ele dizer isso. Mas olha como é que ele tratava dessa questão. Tratava disso com tanta humildade e dizia de si mesmo que ele era vaidoso porque usava peruca. Cara, Chico era diferente, viu? Chico era diferente. E quais são, Roberto, os tijolos da evolução? Vamos lá. Conhecimento. A gente vive dizendo para os espíritos estudar, né? Os espíritos são muito teimosos. Vigilância, amor, compaixão. No Evangelho tem escrito vigiai e orai ou orai e vigiai? Qual dos dois? Hã? Quem é vigiar e orar, levanta a mão. Quem é orar e vigiar, levanta a mão. Pois é vigiai e orai. Por que, Roberto, que o vigiai vem primeiro? Porque é muito mais importante do que orar. Tem muita gente que reza e não bota vigilância nos seus comportamentos. O que é que acontece? Faz besteira na vida. No entanto, tem gente que reza só de vez em quando. Às vezes só um Pai Nosso quando está saindo de casa. Mas uma pessoa chama de vigilante, não cai nas armadilhas da sedução, do luxo, do materialismo, da inveja, do egoísmo, porque presta atenção, é atento, é vigilante, é preocupado com o que os bons espíritos estão vendo, está com o evangelho dentro de si, dizendo assim mesmo, ó, eu preciso ser bom, apesar de mim, dentro de mim ter vários defeitos. Isso é ser vigilante. Qual dos dois é mais importante? De todos esses que estão aqui, que são os nossos, eu vou ter até nessa cozinha, adivinha?
é o ouro que está dentro da gente, que precisa ser minerado, porque todo mundo também tem isso aqui, concordam? Você não tem isso aqui, não? Tudo? Não? O que é que você não tem? Alguém veio com defeito, cadê? O que é que você não tem aqui? Dessas coisas que estão aí, o que é que você não tem? Diga assim, ó, Roberto, eu não tenho paciência. Você está sentado há 1h15 nessa cadeira, ouvindo duas pessoas, e você não tem paciência? Ah, mas eu queria ter mais. Eu disse assim, eu não estou perguntando quem é o concurso das coisas, né? Eu não estou perguntando quem é quem tem ela o tempo todo. Estou perguntando o seguinte, qual dessas características positivas dos tijolos da nossa evolução você não tem? Que você nunca usou na vida? Uma vez eu falei isso, uma pessoa levantou e disse assim, eu nunca fui humilde, você acabou de ser. Você assumir isso já é um processo de humildade. Tem humildade maior do que reconhecer o orgulho de si? Rapaz, eu tenho um orgulho dentro de mim que me destrói. Isso é uma humildade gigantesca para reconhecer isso. Porque o orgulhoso mesmo, quando ele está envolto no orgulho, ele não lembra disso não. É isso mesmo porque eu sei. Porque eu tô certo, eu tenho razão. É o que eu quero e acabou. Lá no Ceará a gente diz assim, é o bichão. Então, tudo que está aqui você tem. E o que está faltando? Se você tem, você pode acessar, né não? É ou não é? O que é que está faltando? Prática. Está faltando prática. Se você quiser ser um bom motorista de carro, você tem que praticar, né não? Se você quiser ser um bom piloto, você tem que praticar também, né não? Tudo na vida envolve prática. A gente tem que praticar o evangelho. O evangelho é um livro de receita. Se você ficar só olhando para ele, achando ele bonito, ele não vai mudar a sua vida, não. Você tem que olhar, ler e dizer assim, rapaz, agora eu vou praticar. Rapaz, falou aqui, tá com ódio da pessoa, mas falou aqui, perdão, agora eu vou lá. Fulano, eu tô com ódio de ti, mas me perdoa. É praticando. Não tem outro jeito. É tornar isso um hábito. E depois, tornar-se escravo desses hábitos. Porque não tem coisa melhor do que se tornar escravo de bons hábitos. Rapaz, eu tenho um hábito danado de ajudar os outros. Não consigo passar um dia sem ajudar uma pessoa. Graças a Deus que você é assim. Entendeu? Vamos deixar eles irem embora. Vamos deixar só um aqui com a gente. E eu quero falar um pouquinho mais sobre ele. Porque agora eu vou cutucar. Esse aqui foi o que muita gente pensou. Esse é o teu não. Você pode até não ter tanto. Concordo. Porque é algo muito pouco conhecido, praticado, explorado dentro até mesmo do Espiritismo, viu? Dentro do Espiritismo, muita gente chama isso aqui de orgulho. O que é um absurdo. Toda vida que você usar a palavra amor, presta atenção, usou a palavra amor, ela não pode ter uma conotação negativa. Ela não pode ter um foco negativo. Vou dar um exemplo. Eu amo... Eu tenho ciúme da minha mulher. Porque eu amo ela. Ciúme é qualidade ou é defeito? Defeito. Como é que eu posso botar na mesma frase essas duas palavras dizendo que uma coisa causa a outra? Como é que o ciúme causa amor? Ou o amor é a causa do ciúme? Ou eu tenho ciúme porque eu amo? Isso não existe. Meu filho, você tem ciúme porque você tem posse. Você é possessivo. Esse é o motivo do seu ciúme. E o possessivo, ele tem posse. E qual é o grande medo do possessivo? Perder. Aí, como ele tem medo de perder o que ele acredita que pertence a ele, porque ninguém é dono de ninguém. Concorda? Ok. Então, se o possessivo acredita que ele é dono da mulher, ou a mulher é dona do marido, né? O que é que acontece? Vem o ciúme, que é o medo, ciúme. Conceito. Medo de perder alguma coisa que você acredita que é seu. Isso é o ciúme. Conclusão. Como é que você pode botar numa frase que dizer que ciúme é amor?
Mesmo erro quando você comete, quando você chama amor próprio de orgulho. O Kardec nunca falou assim, ó. Não existe salvação fora da caridade, feita aos outros. É assim? A frase é essa? Que a frase o lema do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Vou colocá-la de outra forma. Fora da caridade feita ao próximo, não haverá salvação. É assim que está escrito lá no Evangelho? É? Mas é assim que os espíritas leem. Eles esquecem da caridade a eles. E Kardec nunca falou isso que eu falei aqui. Ele falou assim, ó, fora da caridade não há salvação. Mas eu não vou nem usar Kardec não, que agora a pancada vai ser grande. Vamos então usar uma pessoa, eu não lembro o nome desse rapaz que falou essa frase. Faz muito tempo que ele diz essa frase, eu não lembro o nome dele, mas vamos tentar lembrar juntos. A frase é a seguinte, ó. Mestre, como é os teus mandamentos? Aí esse rapaz, que eu esqueci o nome dele, respondeu o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas é o teu próximo. Vocês são fã dele também? Eu sou. Nossa. Eu também sou. O que é o como assim mesmo? Óbvio. Imagina que tu vai fazer uma comida. Aí tu pergunta assim, Roberto, posso usar aqui os melhores temperos? Eu digo assim, ó, faça para mim como você faria para você. Isto é, dê o seu melhor. Conclusão. Ame o outro de acordo com o que você ama a si. Amar a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo. Vou falar essa frase de outra forma. Partindo do seguinte pressuposto. Pegue o amor que está dentro de você, que você sente por você. Pegue a bondade que você gostaria que chegasse em você. Pegue o carinho que você gosta que deem a você e ofereça ao outro. Como a si mesmo significa o amor próprio. E repito, não sei por que razão, dentro do Espiritismo parece palavrão. Amor próprio é a maior ferramenta de evolução que vocês podem ter. Porque se você se amar, você não vai se apegar. Se você se amar, você vai se entender melhor, se conhecer melhor, ver o que você realmente precisa. Moralmente, emocionalmente, materialmente, espiritualmente, religiosamente. Você vai começar a se entender. Rapaz, eu não preciso disso aqui. Isso aqui é apego, eu não vou me apegar nisso aqui. Eu não vou entrar nessa doença, eu não vou entrar nesse negócio, eu não vou ficar assistindo televisão e ficar me influenciando por isso. Eu não vou deixar que as pessoas guiem minha vida. Eu vou ser o guia da minha própria evolução. E o que é que me faz evoluir? Ser eu mesmo. Amar a mim mesmo. Porque quando eu cuido de mim, eu cuido melhor do outro. E quando eu cuido melhor do outro, o mundo melhora. Qual árvore está mais bem preparada para dar frutos? Aquela que está quase morta, seca, com poucos galhos, quase nenhuma folha? Ou aquela frondosa, com galhos fortes, com raízes profundas, cheia de sombra, cheia de folhas, cheia de flores? Qual dessas duas vai dar mais fruto? A um ou a dois? Se você quer amar os outros, você tem que amar primeiro a. Se você quiser dar fruto, você tem que amar primeiro a si. Você tem que cuidar primeiro de você, para daí você começar a cuidar do outro. Poucas pessoas fora da curva, né? Estou usando esse termo aqui hoje, que eu amo assim apaixonadamente. O Chico Xavier, sem dúvida nenhuma. Ficou claro aqui nas minhas colocações, o quanto eu gosto dele, o quanto ele para mim é um exemplo. E ao mesmo tempo reconhecer o quanto distante ele está de mim nesse sentido evolutivo, porque Chico já veio pronto. Chico foi um médico que veio quase sem expiações. Sabia disso? A mediunidade de Chico não é provação. Não é mediunidade de provação. Ele não veio médium. Não, ele veio com missão mesmo. Ele veio com missão. E nenhum outro médico que eu conheci tem essa mesma característica.
chamados médios missionários, né? Ou mediunidade por sublimidade. Sublimidade é assim, ó, a pessoa é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que quando reencarna, reencarna médium. Esse foi Chico Xavier. E não teve outro que eu conheço. Deve ter, lógico, provavelmente tem, mas eu não conheço. Médium não. E aí, tem uma outra pessoa que eu amo muito, também nunca conheci, mas quando eu ouço as histórias a respeito dela, que é Madre Teresa de Calcutá. Eu sou muito, muito ligado, conectado à história da vida dela. E ela era uma pessoa muito diferente. Nível de Chico Xavier, juro por Deus, eu boto os dois no mesmo patamar. Porque aquela mulher era de uma bondade incrível. Ela, quando começou a missão dela, não sei se vocês sabem disso, mas ela era professora numa escola particular na Índia, Calcutá, de crianças ricas. A Índia, ela tem a diferença social pior do que a do Brasil, viu? Então, o rico na Índia é rico mesmo, certo? E o pobre na Índia é miserável, tem nada. Então, ela convivia com esses dois extremos. Ela dava aula nessa escola de freiras, ela era freira, né? Ela é freira. E dava aula nessa escola de crianças ricas. Então, ela vivia no mundo de as melhores comidas, tudo do bom e do melhor. Para tu ter ideia, essa escola era tão rica que tinha uma outra sede nas montanhas. E quando dava no verão, que na Índia é muito quente, eles botavam as crianças nos vagões de trem e subiam a montanha com os professores para ter 1 ou 2 meses de aula lá enquanto estava muito quente. Só para tu pegar aí como o negócio era alto padrão. E algumas vezes ela saía pelas ruas de Calcutá e ela via o sofrimento das pessoas com fome e tudo mais, e ela começou a ajudar as pessoas do nada, despretensiosamente. E quando ela começou a ajudar as pessoas, ela começou a se comover demais com as histórias. Ela se comovia demais. E ela, como ela é católica, e o catolicismo na Índia não é uma religião popular, viu? Lá é o hinduísmo, certo? Eles têm budismo, eles têm outras religiões, mas acho que o hinduísmo é o que prevalece lá. Catolicismo lá, eles são até mal vistos. Em alguns momentos, eles são até mal vistos. Então, ela era uma freira católica no meio de um país hindu, tentando, né, fazer o melhor que ela podia. E aí, quando ela saía nas ruas e via as pessoas pobres, ela começou a distribuir comida, aquele negócio todo. Aí ela percebeu o seguinte, ela comia tão bem, tão bem, tão bem, que o prato que alimentava ela podia alimentar 3 pessoas com fome. E ela disse que não fazia sentido isso, ela comer e deixar 3 pessoas morrer de fome. Aí o que é que ela fez? Ela começou a pegar até a comida que ela comia e não comia mais. Levava para os pobres comerem. Você acha que isso ia dar certo? Aí ela ficou doente, porque não estava mais se alimentando direito. Aí ela foi hospitalizada às pressas, ela ficou malzona mesmo. Ela ficou umas 2 semanas internada só para poder ir se recuperando. Porque ela entrou num processo de desidratação, de anemia gigantesca por inanição, né? Falta de alimento. Aí, quando ela estava prestes a receber alta, ela recebeu a visita de uma freira, bem mais experiente que ela, bem mais experiente do que ela. E disse assim para ela: Ô Tereza, parabéns pelo seu trabalho, pela sua vontade, pelo seu esforço de ajudar os pobres. Mas você está fazendo tudo errado. Sabe aqueles que você alimentava porque você dividiu o seu prato de comida? Morreram de fome essas 2 semanas que você passou no hospital. Sabe por que eles morreram de fome, Tereza? Porque você não estava lá. E sabe por que você não estava lá, Tereza? Ou você não cuidou da pessoa mais importante da sua missão? Quer ser o guia da sua evolução? Amor próprio. Aí ela entendeu. Ela criou então aí uma como é que chama? Quando as freiras criam uma ordem. Ela criou uma ordem de freiras com um livro de disciplina da ordem delas. Ela criou uma ordem nova de freiras com toda a disciplina que as freiras que fizessem parte da ordem, inclusive ela, deveriam seguir. Total desapego. Cada um só tinha 2 roupas. Era uma lavanda, outra no corpo. 2 pares de chinelo, porque quando quebrar tinha que ter uma reserva. Alimentação, hora marcada, quantidade de proteína, tudo direitinho. Porque se elas cuidassem delas, elas conseguiriam cuidar dos outros. E em 81 ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz.
E quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, a primeira coisa que disse, eu não vou não, porque tem um jantar lá, é desperdício de comida. Eu só vou se cancelar esse jantar e todo o dinheiro desse jantar vier para os pobres. Ela vivia como um pobre. Ela era pobre. Aí cancelaram o jantar. Tu já pensou? O prêmio mais importante, que é o Nobel da Paz, a pessoa não vir? Ia ser, né? Terrível, cancelaram o jantar. É o chamado jantar dos laureados. Aqueles que receberam, suas famílias e todo mundo. $100.000 o jantar custava. Cancelaram o jantar. Aí ela foi receber o Prêmio Nobel da Paz. Foi lá receber. É na Suécia, né? Estocolmo. Ela foi lá receber o Prêmio Nobel da Paz e quando ela estava recebendo, os microfones do mundo estavam virados para ela, porque até naquela época ela era muito conhecida na Índia. Mas muita gente não conhecia ela no Ocidente. Então, era um momento que a Madre Teresa ia ser apresentada ao mundo. As pessoas não tinham ouvido falar dela e tal, mas nunca nem sabiam nem quem ela, como ela era. Não é como é hoje, né? Que a notícia voa. E aí, um repórter perguntou a ela na entrevista coletiva, na entrega do Prêmio Nobel, quem era o culpado pela fome do mundo. Rapaz, essa mulher nessa hora podia ter causado um impeachment em qualquer país do mundo. Se ela abrisse a boca e falasse uma besteira, concorda? Porque o que ela ia falar tinha um impacto muito grande, não é? Sabe o que ela respondeu? A culpa da fome no mundo é minha, que trabalho pouco. E a gente fica botando sempre a culpa em tudo. Tudo é culpado, porque a gente não evolui. Ai, meu Deus do céu. É o trabalho, quem trabalha com a gente, é não sei quem, é tudo é ruim. O governo, essa prefeitura. A gente reclama de tudo. E esquece de fazer a nossa parte. A Madre Teresa não. Eu queria ver o encontro deles dois. Chico Xavier e Madre Teresa sentados numa mesa conversando. Dois falando. É, porque você não entendeu o que eles estavam falando ali. Eles iam falar de profundidades morais que nós não temos capacidade. É que nem você pegar um livro de física quântica e tentar explicar para uma barata o que é física quântica, meu irmão. É a mesma coisa, a mesma comparação. É assim que eu me vejo. Eu me vejo uma formiga diante desses dois. Mexeu aqui, né? Então alguma coisa vem lá. Seja seu guia. Qual será a sua direção? Então, essa frase eu deixo para o final, para vocês fazerem essa reflexão. É claro que com o Espiritismo é um guia. O Espiritismo é um mapa. Lindo, maravilhoso. Tá? E ele deixa para nós contemplado, né, para nós, uma oportunidade gigantesca de evoluir, porque nos mostra o caminho. Mas quem é que vai no caminho? Quem é? O GPS leva você onde você quer ou é você só olha para o GPS para saber para onde você tem que ir? O GPS leva você ao destino? Não, ele mostra o caminho. E por que a evolução é daquele jeito? Porque a gente às vezes erra o caminho, erra uma saída, erra uma entrada, o GPS vai e reconfigura. Mas ele sempre deixa a gente em casa. Esse é Deus. Esse é o Espiritismo, que é algo divino, maravilhoso. Por favor, estudem mais. Se libertem. Quanto mais você estuda o Espiritismo, mais você se liberta. E é uma liberdade gigantesca você conhecer essa doutrina por completo e aprofundadamente. Porque você vai ver que... Você vai entender, por exemplo, por que Allan Kardec parou de trabalhar, vocês sabiam disso? Para se dedicar ao Espiritismo. Allan Kardec dormia 4 horas por dia. Para dar tempo de fazer as coisas. Allan Kardec entregou toda a codificação em 12 anos. Gente, 12 anos. Eu não consigo escrever 3 livros em 12 anos. O meu primeiro tem 10. Não, foi em 2015. Tem 8, o outro tem 3 anos. E o outro foi agora esse ano.
E você fazer isso no mesmo momento que faz pesquisa, que faz isso, que faz aquilo, que viaja, que vai não sei para onde, que faz pesquisa não sei o quê. E não sei se vocês sabem, mas o grande compêndio de Allan Kardec não são os 5 livros. A Revista Espírita, foi a Revista Espírita que deu todo o conteúdo que Kardec depois colocou nos livros, no Pentateuco. Então, tudo que você acha no Pentateuco, você acha também na Revista Espírita. Né? De uma forma, às vezes, até um pouco mais... conhecimentos até um pouco mais alongados, alargados. Certo? Então, usem essas ferramentas. A nossa vida aqui na Terra passa assim. Ó. Mas esse rápido pode ser recheado de coisa boa. Pode ser recheado de evolução. Cabe a nós entender as provas e expiações, usar melhor o nosso livre-arbítrio e se atrelar sempre com a nossa espiritualidade. Eu quero agradecer as pessoas que, nos outros dias das cirurgias e nos atendimentos, nas palestras que houveram antes, já adquiriram o livro no Instituto, tá? Esse livro estão expostos aqui fora, vão continuar aqui fora, e qualquer livro adquirido do Instituto é, na verdade, uma doação. Você dá uma doação, é uma doação que você está fazendo para o nosso trabalho, para a gente continuar, né, vindo e também dando auxílio aos projetos sociais que a gente tem lá no Ceará. Não só no Ceará, mas principalmente no Ceará. Os projetos sociais com crianças, adolescentes e tal. Muito projeto de alimentação a gente faz parte. E é isso, certo? Então, os livros vocês já conhecem, né? O livro das cirurgias espirituais em português e inglês. O livro da mediunidade em inglês e atrás está de português. E o livro, esse último que eu escrevi, que me inspirou muito nessa palestra, que é o livro Espiritualidade. Tá? Eles estão expostos aí fora, eu vou assiná-la e dedicar a todos eles. Quero fazer um convite de vocês antes de entregar o microfone, agradecer, obviamente, a casa pelo convite, pedir desculpa por alguma coisa que eu tenha falado aqui, talvez não tenha sido muito apropriado, então me perdoe. Né? Mas eu disse isso ontem numa palestra e digo hoje de novo. Palestra não pode só informar, ela tem que transformar, ela tem que ajudar você a melhorar. Não é só dar informação, ela tem que ir além. Então, às vezes eu mexo um pouco com as pessoas, eu cutuco mesmo, que é pra gente aprender junto. Tá? E eu acho que esse caminho é melhor. E assim que a gente sair aqui da prece, a gente vai almoçar, o pessoal aqui da casa preparou um almoço. Tá? Gostaria de convidar todos vocês pra gente almoçar junto, tá? Porque eu vi lá, o negócio tá legal. Eu tô morrendo de fome, então vai dar certo demais. Então vamos lá.